Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muito carinho mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Hoje é quinta-feira, dia 21 do mês de dezembro. Muita luz e paz aí ao seu coração. Com certeza é o que eu mais desejo para você, para sua família, para toda a sua vida. Meus amigos, hoje eu gostaria, na nossa amada pílula do nosso querido Evangelho, de conversar com vocês sobre um assunto muito, mas muito importante, que normalmente vem à mente de muitos de nós, né, em vários momentos das nossas vidas. Sabe aquela frase? E se eu tivesse feito, como teria sido? E se, e se, e se? Qual de nós nunca passou, né, por algum momento em que nós começamos a questionar, mas e se eu tivesse tomado esse caminho, como teria sido? Não é? E se ao invés de eu ter ido para o norte, eu tivesse ido para o sul, se eu tivesse casado, né, com a Maria, fosse com a Joana, com o João, fosse com o Pedro, o que teria mudado, né? Normalmente, meus amigos, nós começamos a questionar, né, o destino no sentido do que nós estamos vivendo hoje, refletindo sobre possíveis caminhos alternativos que pudessem ter sido vivenciados no passado, quando nós temos algum tipo de problema. Lógico, uma pessoa ou outra gosta de fazer exercícios, né, mentais e ver a vida sob novas perspectivas, mas a maioria das pessoas que fica muitas vezes preso no passado, se perguntando e se, são pessoas que por algum motivo não aceitaram as escolhas que fizeram. E aí ficam se questionando, e se eu tivesse amado mais, se eu tivesse feito mais, se eu tivesse, né, me doado mais, o que teria acontecido? E aí que está o detalhe. O e se, ele não existe, porque você não fez, eu não fiz, nós não fizemos. A vida tomou o rumo que tomou por causa das decisões que nós tomamos naquele momento. Então é muito importante a gente aceitar o momento presente, inclusive as consequências das nossas escolhas, né? Independente se elas forem boas ou más, porque é a única coisa que nós temos, é a realidade. E uma pessoa sábia, ela aprende a encontrar Deus em cada momento da sua realidade. Sabe, meus amigos, não adianta a gente ficar criando ficções na nossa mente, principalmente se essas ideias nos fazem sofrer. Muitas pessoas, sem se darem conta, ficam se autopunindo por algumas escolhas que fizeram no passado e que de repente foram num caminho bem diferente da que gostariam. Entende? Eu abandonei meu emprego naquela época e depois daí minha vida nunca mais foi a mesma, não devia ter feito isso. Aí a pessoa passa anos e anos, sabe, rememorando e contando para todo mundo numa forma de autopunição. Eu terminei meu casamento, eu abandonei um namorado, uma namorada, eu não devia ter feito isso. Eu não tive o meu filho, eu cometi um aborto, eu não devia ter feito isso. Eu fiz uma coisa horrível, né, destruí a vida de alguém com muitas fofocas, fuxicos, eu não deveria ter feito isso. Bem, a lista é enorme, né, de situações tanto relativamente, digamos assim, mais tranquilas de erros cometidos ou até de erros graves, sim, que nós possamos ter cometido. Mas a minha pergunta para você é o seguinte: vai adiantar ficar vivendo no passado como se você fosse um grande museu? Não vai. Esse passado vai voltar se a gente continuar se culpando, né, se punindo pelos possíveis erros cometidos, ele não vai retornar. Agora, quando nós olhamos para o passado com carinho, ou pelo menos com a gratidão de que ele nos ensinou algo muito importante, nos ajudando inclusive a amadurecer, para que agora, no momento presente, a gente possa fazer escolhas mais conscientes, escolhas muito mais lúcidas, através de um olhar mais maduro para a vida, esse passado que talvez seja doloroso, ele passa a ser visualizado de uma outra forma. Então, a nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje quer lhe convidar não a ficar preso no e se tivesse acontecido, mas sim o que eu posso fazer no a partir de agora. Né? Ao invés de focar no passado, foque no presente. Isso, gente, é transformador e libertador. Não importa o que ocorreu, porque o que ocorreu já ocorreu. Não é? Agora importa o que vai ocorrer, porque o que vai ocorrer está nas nossas mãos. Nós podemos, né, começar de novo para ter um novo fim. Lembram-se daquela frase maravilhosa escrita através das mãos abençoadas de nosso amado Chico? Embora ninguém possa voltar atrás para ter um novo início, sempre é possível começar de novo para termos um novo fim. Então a vida está se renovando a cada minuto que passa, a cada dia que passa. E esse final de ano, gente, é uma oportunidade maravilhosa de você olhar para frente, de você se perguntar o que você pode fazer para ser uma pessoa mais feliz, para romper com os grilhões do passado, para superar seus velhos erros e, se necessário for, de pedir desculpas que ainda não foram pedidas, né, de ressarcir algum possível erro contra alguém que tenha sido cometido, de viver diferente.
Não adianta, né, ficar rememorando o passado de maneira autopunitiva, porque isso não nos leva a lugar algum. Pelo contrário, daqui a pouco a gente desencarna, a gente volta para o mundo espiritual. E aí, nós vamos oferecer o quê? Né? Que tipo de patrimônio espiritual nós vamos deixar? Culpa, arrependimento? Bobagem. Nós temos livre-arbítrio, meus amigos. Nós somos iluminados pela presença divina. E qual de nós não tem erros? Não foi Jesus que falou naquela passagem conhecidíssima, né, para a mulher adúltera? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, todos nós temos questões no passado para nos alinharmos, né, espiritualmente, emocionalmente, mas Deus, na sua infinita benevolência, nos deu o presente para a gente se renovar, para a gente começar de novo, para a gente construir uma vida melhor e mais feliz. Então, nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje quer te convidar a olhar para frente, a dar um passo adiante, a se libertar do que você sente que precisa e deixar que os valores imutáveis do Evangelho, né, do coração nobre, da presença generosa do Cristo na sua vida, te guiando, né, além dos vícios mundanos, possa te mostrar um adorável mundo novo, um universo do espírito em que o desapego, em que a generosidade, em que a bondade são valores reais e não fictícios, em que o perdão, a compreensão são indiscutivelmente valores que norteiam a nossa vida e não simplesmente palavras soltas em livros ou palestras. Então, que a bondade divina abençoe seu coração um dia mais, né? Que ilumine a sua família, que te inspire para que você possa fazer as mudanças que forem necessárias para ser muito mais feliz de hoje em diante. Que Deus te abençoe, te ilumine, a você, sua família, os animais, a natureza aí que se encontra ao seu redor e com certeza esses próximos dias, além do de hoje, é claro, possam ser regados de boas e profundas reflexões. Afinal, se Deus que é Deus, nosso Pai querido, nos deu esse direito de nos renovarmos todos os dias, por que justamente eu ou você vamos ficar paralisado aí de braço cruzado preso no ontem? De jeito nenhum. Lembre-se, quem vive de passado é museu. E nós não somos museus, nós gostamos de fazer visitas em museus para aprender com a história, para ela nos ensinar a fazer as coisas certas no presente, não para a gente viver, né, como se fôssemos algum tipo de museu. Pense nisso com todo carinho, tá certo? Então, luz e paz a vocês. Muito obrigado, viu, por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Olha, só um último lembrete. Quero agradecer as pessoas que estão participando do concurso de designers, né? São designers ao redor do mundo que estão aí sugerindo as logomarcas possíveis para o Instituto Namastê. Se você não viu, há mais ou menos 2 semanas atrás a gente abriu um concurso muito agradável, carinhoso. Nosso Instituto Namastê, a instituição sem fins lucrativos, né? Que graças a Deus hoje atua em mais de 100 países direta e indiretamente, que a gente abriu esse ano, é o braço social da nossa Falange do Bem. O Instituto Namastê já tem uma logomarca que eu acho linda, maravilhosa, mas nós estamos com inscrições abertas para profissionais dessa área que queiram sugerir logos diferentes. E as pessoas, né, que escolherem as logos, se essas logos forem escolhidas no lugar da logo atual, vão ganhar prêmios, uma premiação carinhosa, é lógico, mas ainda assim feita com muito amor e carinho. Para você se inscrever, entra lá no site do Instituto Namastê para você saber todas as informações. Aliás, entra no site para você ver outras coisas, né? Pilulinhas do Evangelho, trabalho social voltado para os animais, além de poder se inscrever para receber diretamente a pílula do Evangelho no seu celular, se você ainda não recebe diretamente da gente, enfim, institutonamastê.com.br. Luz e paz, amigos queridos, muito obrigado por compartilhar a pílula do nosso amado Evangelho e você já sabe, né? Até breve, até muito, muito breve, nada de ficar pensando e se.